Olá, aqui é o professor Everton. Eu vou gravar aqui um vídeo resolvendo algumas questões sobre regra de três. Na verdade, o vídeo tem mais a ver com regra de três composta, que é o assunto visto nessa data 15 do 6, né? Dia 15 de junho. Então, é um vídeo basicamente sobre regra de três composta, mas eu vou começar aqui com uma questãozinha de regra de três simples, porque é algo que é comum aparecer no Enem e que foge um pouco aquilo que a gente costuma ver em sala de aula. Então, vou resolver primeiro essa questão sobre regra de três simples. Vamos lá. Então, caiu no Enem de 2014. O condomínio de um edifício permite que cada proprietário de apartamento construa um armário em sua vaga de garagem. O projeto da garagem, na escala 1 por 100, foi disponibilizado aos interessados já com as especificações das dimensões do armário, que deveria ter o formato de um paralelepípedo, um retângulo reto, com as dimensões no projeto iguais a 3 por 1 por 2 centímetros. O volume real do armário, em centímetros cúbicos, será. Então, no que consiste o problema? O problema você tem no projeto um paralelepípedo com essas dimensões citadas, 1 centímetro por 2 centímetros por 3 centímetros, e quer saber as dimensões do armário real. O que é muito comum o aluno fazer? Ele calcula o volume disso aqui, lembrando que o volume de um paralelepípedo, né, é igual à multiplicação das três medidas, né? Base, área da base vezes altura, 1 vezes 2 vezes 3, 6. E aí ele faz 6 vezes 100 e responde B, 600. Mas está errado, a gente vai ver por quê. Se a escala é 1 por 100, quer dizer que na nossa regrinha de 3, quando o assunto é comprimento, o nosso K é igual a 100 ou a 1 sobre 100, dependendo de como você olha. Só que aí, o assunto aqui não é comprimento, o assunto aqui é volume. Então, só para passar a matéria, se a brincadeira for sobre área, se o problema envolver área, o K vai ser igual, vai ser K ao quadrado. Vai ser K ao quadrado, vai ser aquilo ali ao quadrado. E se a brincadeira falar de volume, então você vai ter que usar aquele K ao cubo. A relação entre os comprimentos é de 1 para 100. A relação entre as áreas, nesse contexto, é de 1 para 10.000, K ao quadrado. E a relação entre os volumes é de 1 para 1 milhão, K ao cubo, né? Isso aqui é elevado ao cubo. Bom, essa é a matéria. Se você quiser usar isso, vai fundo, dá para usar, é assim que se faz. Mas eu costumo fazer de um outro jeitinho que resolve 90% dos casos, que é o seguinte: como escala tem a ver com comprimento, escala, estudada em geografia ou em matemática, tem a ver com comprimento. Tem a ver com comprimento. Então, nós vamos aplicar a escala aos comprimentos e depois a gente calcula o problema, e depois a gente resolve o problema. Então, se no desenho, né, isso aqui é o desenho, se no desenho é assim, você vai e faz um novo desenho para representar o real. Vou tentar até melhorar aqui para poder fazer um pouco maior. Então, aqui vai ser a realidade. Claro, só uma representação, né? Só uma representação da realidade. Ficou bem fora de proporção isso aqui.
mas é só para representar. Então, se no desenho eu tinha 1 centímetro, no real eu vou ter 100 centímetros, porque a escala é de 1 para 100. Se o comprimento aqui era de 2 centímetros, agora vai ser 200 centímetros. E se a altura era 3 centímetros, agora vai ser 300 centímetros. Então, isso aqui representa o real com aquela escala 1 para 100. Agora sim que você tem a escala aplicada, aí você calcula o volume. Então, o volume real é só multiplicar essas 3 dimensões. 100 vezes 200 vezes 300. Isso vai dar o gabarito E de Everton. 6 milhões. Vou tentar fazer um pouquinho separado aqui os zeros, para mostrar que é milhões. 6 milhões de centímetros cúbicos. Bom, gabarito E, então, e essa questão termina por aqui. Algumas questões do Enem vão além e pede, por exemplo, para você calcular o volume em decímetro cúbico, em metros. Bom, se fosse para 100 metros cúbicos, ia dar o mesmo 6, tá? Porque 100 centímetros é 1 metro, 200 centímetros é 2 metros, 300 centímetros é 3 metros, então ia dar 6 metros cúbicos. Não vou fazer o resto, mas poderia pedir em decímetros cúbicos ou qualquer outra medida, tá bem? Então fica a dica aí. Se aparecer algum problema de escala que envolva áreas ou volume, aplique a escala nos comprimentos e depois de fazer isso, calcule a tal área ou o volume que for solicitado. Então, essa dica aí para as questõezinhas do Enem sobre regra de 3, é um assunto muito comum de regra de 3 no Enem, escala. Agora, então, vamos para as questões de regra de 3 composta. É uma questão que está na página 77 do livro 2, do pré-vestibular, né, do 3º ano. A questão diz o seguinte: sabe-se que 4 máquinas operando 4 horas por dia, durante 4 dias, produzem 4 toneladas de certo produto. Pergunta: quantas toneladas do mesmo produto seriam produzidas, né? Quantas toneladas seriam produzidas por 6 máquinas daquele tipo, operando 6 horas por dia durante 6 dias. Bom, o problema falou daquele tipo para garantir que são máquinas que produzem igual e tal, né? Enquanto eu comento isso, é provável que você já deva estar pensando, é 6, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6. Não, não é 6. 6 é uma que você não vai marcar. Não tem o menor cabimento ser 6. Veja, era tudo 4 e a produção foi de 4 toneladas. Eu vou e aumento o número de máquinas para 6. Então já tem um motivo para aumentar as toneladas. Beleza. Aí depois eu vou aumento as horas por dia, de 4 para 6 também. Eu tenho mais um motivo para aumentar as toneladas. Depois eu vou aumento o número de dias que as máquinas vão ficar trabalhando. Então eu tenho mais um motivo. Então eu tenho 3 motivos para aumentar. Então não faz sentido você marcar 6. Vamos à resolução. Tem aquele método que envolve uma tabelinha que você orienta as grandezas diretamente proporcional e inversamente proporcional, mas que eu disse que não ia usar. Eu vou fazer então aquele processo que consiste em encontrar a relação entre as grandezas, depois isolar o K, depois igualar o antes e o depois e resolver o problema. Então vamos lá. Primeiro, como ele quer saber quantas toneladas, eu vou isolar o T de toneladas. Eu vou usar M de máquina, vou usar H de horas, vou usar D de dias e T de toneladas. São essas as grandezas que eu vou usar. Tonelada. Claro que tonelada é diretamente proporcional ao número de máquinas. Quanto mais máquinas trabalhando, maior a quantidade de toneladas. Claro que horas também é diretamente proporcional. Quanto mais horas as máquinas ficarem trabalhando, mais toneladas elas vão produzir.
E claro que o número de dias também é diretamente proporcional. Tudo aqui é diretamente proporcional às toneladas. Quanto mais dias, mais toneladas. Deu assim tudo em linha, tudo diretamente proporcional, porque eu escolhi colocar o T aqui. Se eu escolhesse isolar o M, o H ou o D, ia dar uma fração, mas eu escolhi isso. Então ficou desse jeito. Não tem nenhuma grandeza dessas três que seja inversamente proporcional a T. Bom, esse é o primeiro passo, né? Segundo passo, isolar o K. Vamos isolar o K. K é igual. Bom, tudo isso que está aqui vai vir aqui embaixo do T. Está aqui multiplicando, vai vir dividindo. Então vai ficar K é igual a T dividido por M vezes H vezes D. Agora a gente chegou naquele momento de igualar o antes e o depois. O K, a constante de proporcionalidade antes, até aqui no ponto final, é a mesma constante que vai acontecer depois. Então, você vai fazer assim, ó. Antes tem que ser igual a depois. Vamos para o antes. T, 4 toneladas. M, 4 máquinas. H, 4 horas. Dias, 4 dias. Depois, toneladas. Não sei, é o que eu quero descobrir. Máquinas, 6. Horas, 6. Dias, 6. Pronto. Agora é só resolver essa expressão que vai sair a resposta. Bom, já vou de cara fazer uma simplificação aqui, né? Agora, o que eu posso fazer aqui? Vou passar esse 6 aqui para cima. Então, eles estão aqui dividindo, vai para lá multiplicando. Vai ficar assim, ó. 6 vezes 6 vezes 6 dividido para 4 vezes 4, que é igual a T. Simplificação. Vou dividir isso aqui por 2, isso aqui por 2. Aqui vai dar 3 e aqui vai dar 2. Vou dividir isso aqui por 2, isso aqui por 2. Isso aqui vai dar 3, isso aqui vai dar 2. E aí, temos o seguinte, vai ficar... dá para fazer mais uma simplificação. Vou dividir esse aqui por 2 e esse aqui por 2. Aqui vai ficar 3. Então, vai ficar assim, ó. 3 vezes 3 vezes 3 dividido por 2, né? Cortou aqui, ficou 1. Que é igual a T. 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. 27 dividido por 2, T é igual a 13,5 toneladas. Pronto. Está aí o gabarito dessa questão. Alternativa D de dado. Alternativa D. Então, veja que não fazia sentido dar 6. 13,5 faz total sentido. Eu tenho 3 bons motivos para aumentar as 4 toneladas. Aumentaram as máquinas, aumentaram as horas por dia, aumentaram os dias. Então, por esses 3 motivos, as 4 toneladas passou para 13,5 toneladas. É esse o gabarito dessa questão. Vamos só tomar uma aguinha aqui, a gente já parte para outra. Então vamos para mais uma. Desse mesmo jeitão. Isola uma variável, acha a relação entre elas, isola o K, iguala o antes e o depois e corre para o braço. Vamos lá. Se 5 máquinas funcionando 16 horas por dia levam 3 dias para produzir 360 peças, então 4 máquinas iguais às primeiras devem funcionar quantas horas por dia para produzir 432 peças em 4 dias. Então, a gente tem aqui as grandezas máquinas, horas por dia, dia, claro, a grandeza dia, e a grandeza peças.
Vou isolar o H de horas por dia, porque é o que ele quer descobrir. Eu costumo isolar a incógnita que o problema pergunta. Horas por dia, sempre tem um K na história. Horas por dia é diretamente proporcional, vamos tentar pegar alguma grandeza direta aqui, diretamente proporcional a peças, com certeza. Quanto mais peças eu quero produzir, mais horas por dia o sistema vai ter que operar. Quando eu analiso só duas, é como se todas as outras estivessem fixas, eu não mexo nas outras. Agora vamos analisar alguma outra. Vamos analisar, por exemplo, máquinas. Quanto mais horas por dia trabalhando, eu preciso de menos máquinas para realizar a mesma entrega, o mesmo pedido. Se as máquinas vão ficar funcionando várias horas por dia, elas podem ser em menor quantidade. Se eu preciso que as máquinas operem poucas horas por dia, sei lá, 2, 3 horas, eu tenho que ter várias máquinas, então são inversamente proporcionais. O que mais? Horas. Não, horas já está isolado. O que sobrou aqui? Sobrou dia. Dias. Quanto mais dias eu demoro para produzir, menos horas por dia trabalhando. Quanto mais horas por dia trabalhando, menos dias vai demorar. Vamos pensar em hora extra. Se a galera vai fazer hora extra, vai trabalhar muitas horas por dia, o pedido vai ser entregue antes. Se eu tenho um prazo gigante para entregar, se eu posso demorar muito para entregar, vários dias, eu posso trabalhar menos horas por dia. Então, também é inversamente proporcional o H e o D. Continuando. Agora, o próximo passo é isolar a constante K. Nesse caso, o M e o D vai passar aqui do lado do H, né? Eu escrevo multiplicando do outro lado, e o P eu escrevo dividindo, vai ficar assim. H vezes M vezes D sobre P. Perceba que é bem parecido com o que a gente acabou de fazer. E outra coisa, eu sempre estou isolando uma incógnita e depois o K. Se você já percebeu a lógica e quiser fazer a partir daqui, já isolando o K, vai fundo. O que acontece é que essas três grandezas são inversamente proporcionais entre si e cada uma delas é diretamente proporcional a P. Horas é diretamente proporcional às peças, máquinas é diretamente proporcional ao número de peças, dias é diretamente proporcional ao número de peças. Você pode partir direto para esse passo aqui sem passar por esse. Bom, agora vamos para o antes e o depois. Antes tem que ser igual a depois. Antes eu tinha 16 horas, só para seguir aquela fórmula ali, 16 horas vezes 5 máquinas vezes 3 dias. E eu produzia 360 peças, desculpa, 360. Depois, eu vou ter 4 máquinas, horas é o que eu quero descobrir, 4 máquinas, dias vão ser 4 também, então eram 5, cadê? 3 dias, agora passou para ser 4, e o número de peças tem que ser 432. Olha o capricho aí da pessoa que criou a questão. Vamos lá. Agora, tentar simplificar tudo que for possível. Por exemplo, aqui eu já vejo uma simplificação bem bonita, ó. Divido por 3, divido por 3. Isso aqui dá 1, isso aqui dá 120. O que mais? 16, 120, divide por 4. Divido isso aqui por 4, dá 4. Divido isso aqui por 4, dá 30. Vou colocar o 30 aqui do lado. Aqui, 432 está na cara que é divisível por 4, né? 400 é divisível por 4, que dá 100. E 32 é dividido por 4, que dá 8. Então, dá 108 isso, né? Então, divido por 4, eu tenho aqui um 108. Agora, eu posso dividir isso aqui por 4 também, né? 100 dividido por 4 dá 25. Então, 108 dividido por 4 tem que dar 27.
dividido por 4 dá 1, dividido por 4 dá 27. E agora, vou escrever o que tem aí para não ficar muita bagunça. Então vamos lá. Em cima aqui eu tenho 4 vezes 5, 20. Aqui embaixo eu tenho um 30, igual H vezes 1 vezes 1, H. E aqui embaixo, 108 virou 432, virou 108, que virou 27. 27. Vamos continuar a saga. Corta 0, já facilita. Vamos ter 2 vezes 27 dividido por 3, que é igual a H. O 27 estava aqui dividindo, escrevi do outro lado multiplicando. 27 dividido por 3 dá 9. Então, moral da história, esse H aqui, assim que eu conseguir fazer uma setinha, esse H é igual a 2 vezes 9, 18. 18 horas. 18 horas. Vamos analisar se tem sentido, pelo menos, essa resposta. 5 máquinas, 16 horas por dia, 3 dias, 360 peças. 4 máquinas, reduziu as máquinas. Aumentaram as peças e aumentou um pouquinho o dia. Essa aqui fica difícil para falar, mas veja que ficou meio ali, né? Diminuiu um pouco aqui, aumentou um pouco ali, o 16 passou para 18. Pelo menos não é bizarro. Bizarro seria dar 2 horas ou dar 100 horas. É um valor razoável para você ter certeza se esse valor é só conferindo e reconferindo, porque o problema envolve várias variáveis e aí fica difícil você fazer algum tipo de prova real para conferir. Você tem que conferir mesmo a própria conta. Eu tenho o gabarito aqui, vou dar uma conferida. Questão 26, exatamente isso, 18 horas, está certíssimo. Esse é o tipo de problema que, se você não tem o gabarito na mão, você tem que verificar as contas mesmo, para você ter certeza. E o que dava para dizer sem verificar as contas é que é um valor razoável, aceito, né? Mais do que isso não dá para falar. Enfim, mais uma questão aí. Vamos fazer mais uma de regra de 3 composta. Uma boa questão aqui. O tempo é curto, talvez eu não consiga fazer muitos, mas pelo menos essa aqui é importante fazer porque envolve porcentagem. Algumas questões envolvem porcentagem, outras envolvem fração. É um clássico. Então vamos lá. Uma estrada vai ser construída em 36 dias, utilizando 21 operários. Decorridos 24 dias, constatou-se que se tinha construídas apenas 60% da obra. Se tinham construídas, texto ruim, mas deu para entender, né? Só tinha feito 60% da obra. Nessas condições, o número de novos operários que devem ser contratados para terminar a obra na data fixada será de... Bom, dá para ver que o 21 operários vai aumentar, né? Alguma coisa, mais X, e vai dar um novo número de operários aqui. E ele quer saber esse X. Comentar algumas coisinhas sobre o texto. Uma estrada vai ser construída em 36 dias. Aí depois ele fala que decorridos 24, só 60% da obra, e quer saber quantos funcionários que tem que ser contratado para que a obra termine na data. Ou seja, uma estrada deveria ser construída em 36 dias. É porque ela vai ser, tá certo. Uma estrada vai ser construída assim. Tanto vai que os novos funcionários vão ser contratados para que o prazo seja cumprido. Então, o projeto prevê que a obra tem que ser construída em 36 dias. Passou 24, só que só fez 60% da obra. Ou seja, passou 2/3 do tempo e só fez 60% da obra. Está meio atrasado. Vai ter que contratar mais gente. A gente vai descobrir o novo número de operários e, com isso, descobrir quantos foram contratados. Vamos lá. O que a gente vai usar? Dias. A gente vai usar operários. A gente vai usar porcentagem e só. Então, o que ele quer saber é operários, né?
operários é diretamente proporcional à porcentagem, por exemplo. Concordam? Quanto mais operários na obra, maior é a porcentagem de obra feita. Poderia trocar esse porcentagem aí por parte, P de parte, fica estranho, né? Esse monte de bolinha aí. Vou colocar aqui um P de porcentagem. Ou P de parte. Então, esse aqui eu vou chamar de, essa variável eu vou chamar de P. Então, quanto mais operários, maior é a parte da obra que eu consigo fazer, diretamente proporcional. Agora falta relacionar dias. Operários e dias são inversamente proporcionais, né? Porque dias é o tempo que vai demorar, não é dias que vai ficar trabalhando, é dia de prazo. Quanto mais operários, menos dias a obra vai ser feita. Se eu vou demorar muito para entregar, você vai ter muitos dias de obra, porque eu tenho poucos operários, são grandezas inversamente. E aí acho que é só, né? Dias, operários, porcentagem da obra. Só isso. Um detalhe. Se foram construídas apenas 60% da obra, faltam 40%, certo? É bom não perder isso de vista. Vamos isolar o K aqui, seguindo o nosso método. Isolar o K. O D vai ficar multiplicando o O, então vai ficar O vezes D, e o P de porcentagem vai ficar embaixo. Vamos lá, antes e depois. Antes, eu tenho que 21 funcionários vezes 24 dias, muito cuidado aqui, porque isso aqui, esse é o dado que eu vou usar, isso aqui não eu vou usar, mas não diretamente, né? Então, 24 dias sobre 60%. Vou escrever 60%. Você pode escrever 0,6%, 60%, 6 décimos, qualquer número que represente os 60%. É igual. O número de funcionários agora eu vou chamar de O, de operários, não sei. Lembrando que o O não é a resposta. O O é o 21 mais alguma coisa. Tem que fazer uma subtração no final. Vezes. Quantos dias faltam? Se eu quero que termine em 36, já se passaram 24, faltam 12 dias. Então, faltam 40% e 12 dias. O que mais? Sobre 40 de 40%. Eu quero que esse monte de funcionários, trabalhando 12 dias, entregue 40% da obra. Bom, vamos para as simplificações. Primeiro, dá para cortar já 0 e 0, né? Muito fácil fazer essa simplificação. O que mais? Eu vou dividir o 24 por 6, vai dar 4. 24 dividido por 6 dá 4. Aqui eu vou dividir o 12 por 4, vai dar 3. E aí vai ficar assim, ó. 21 vezes 4. Você pode escrever 84 se quiser. Eu vou escrever 21 vezes 4. Embaixo não sobrou nada. Era 60, aí virou 6, e depois 24 dividido por 6, não sobrou nada. É igual a O vezes 3. Olha por que eu não fiz a multiplicação. Porque 21 dividido por 3 dá 7. Dá para você fazer essa simplificação, né? Então fica assim. 21 vezes 4 dividido por 3 é igual a O. 21 por 3 dá 7. Então eu vou ter 7 vezes 4. Vou colocar o O primeiro. O número de operários é igual a 7 vezes 4. Então, o número de operários é igual a 28. E aí, é só você interpretar agora. Se eram 21 funcionários e passaram a ser 28, 28 menos 21 vai ter que contratar 7 operários. 7 operários.
Então, questãozinha ótima, um clássico aí da regra de três composta, envolvendo porcentagem, uma parte da obra, uma parte do serviço. Tendo esse cuidado de você, se tem 60, faltam 40, se é 36, já foi 24, faltam 12. Quando é fração, se já foi um terço, faltam 2 terços, se já foi um quinto, faltam 2 quintos, faltam 4 quintos, enfim. Esse é o jeitão da questão. Bom, 30 minutos de vídeo, acho que dá tempo de fazer mais uma, pelo menos. Então, vou fazer mais uma, que é mais ou menos nessa linha aqui. Só marcar o gabarito aqui. C de coragem, precisa contratar 7 operários. Aí, ó, no mesmo estilão, uma questão envolvendo porcentagem, fração agora. 24 operários fazem, então, vou ler primeiro, depois eu marco. 24 operários fazem 2 quintos de determinado serviço em 10 dias, trabalhando 7 horas por dia. Em quantos dias, então, já dá para ver aqui o que a gente quer descobrir é dias. Em quantos dias a obra estará terminada, sabendo-se que foram dispensados 4 operários e o regime de trabalho diminuído em 1 hora por dia. Veja que agora começa a ter interpretação para você fazer. Se já usou 2 quintos, faltam, vou anotar umas colinhas aqui. Se já usou 2 quintos, faltam 3 quintos para dar um inteiro. Se eram 24 operários e foram dispensados 4, quer dizer que é só 20, né? Só sobraram 20. Se eram 7 horas por dia e o regime foi diminuído em 1 hora, então passou para 6 horas. Então, interpretar esses dados aí. Vou legal seria anotar essas informações que eu falei aqui, antes e depois, anotar, né? 2 quintos, 24, 10, 7. Depois, 20 funcionários, 3 quintos, não sei quantos dias, 6 horas. Mas, na hora que eu for substituir, eu retomo isso. Vamos lá. Vamos isolar a grandeza D, para a gente depois isolar o K. Dias, sempre tem um K na história. O prazo da obra é diretamente proporcional à parte da obra. Essa fração aqui eu vou chamar de parte. Então, quanto maior é a parte construída, né, realizada, mais dias vai demorar. O que mais? O número de dias é inversamente proporcional ao número de operários. Se eu tenho muitos operários trabalhando, eu demoro poucos dias. Se eu tenho poucos operários trabalhando, eu demoro muitos dias. E as horas por dia também. Horas por dia é inversamente proporcional a dias. Se eu tenho uma equipe que trabalha muitas horas por dia, eu entrego o pedido rápido, poucos dias. Se eu tenho uma equipe que trabalha poucas horas por dia, vai demorar muitos dias para esse trabalho ser entregue. E aí agora, vamos isolar o K. K é igual. O OH eu escrevo do lado do D e o P embaixo. Então, D vezes O vezes H sobre P. De novo, a mesma coisa que a gente fez lá, né? Dias operários, funcionários, horas por dia e o trabalho aqui embaixo. De novo, você pode desconsiderar essa parte e pular direto para essa se você entendeu que dia é diretamente proporcional a P, operários é diretamente proporcional a P e horas é diretamente proporcional a P. P é a parte do serviço. Se você entendeu isso, você pula essa parte e já isola o K. Se você não entendeu, faz como eu aqui. Faz primeiro o D ou qualquer outra variável, não precisa ser o D, e depois isola o K. Bom, vamos aqui agora para o antes e depois. Antes, então, eu tinha, vou fazer nessa ordem que aparece aqui, 10 dias vezes 24 operários, trabalhando 7 horas por dia, e esses operários realizaram
2/5 do trabalho. Essa é a parte, o P aqui é a parte. Depois, você tem que, os dias você quer descobrir, quantos dias os caras vão demorar para fazer o resto do trabalho. Só vou ter 20 funcionários, porque eram 24, mas 4 foram dispensados. Então, 20 funcionários. Eram 7 horas por dia, mas o trabalho foi diminuído em 1 hora por dia. Então, vezes 6. E a fração de trabalho que essa galera, nesse regime, tem que fazer é 3/5. Bom, 2/5, 3/5, eu posso simplesmente desconsiderar o 5, né? Se é proporcional a 2/5 e a 3/5, é proporcional a 2 e a 3. Já melhora bem. Agora, eu posso simplificar aqui, ó, 6 dividido por 3 dá 2. Aqui eu posso dividir o 24 por 2, que dá 12. E aí ficamos assim. 10 vezes 12, 10 vezes 12... Ah, dá para cortar um zero aqui também, ó. De um lado corta um zero, de outro corta um zero. Quer dizer que eu dividi os dois lados por 10. Ficou assim. 1 vezes 12 vezes 7, ou seja, 12 vezes 7, que é igual a D vezes 2 vezes 2. 4, né? Vou escrever esse 4 aqui. 4. Quando eu cortei o 0, era 20, dividiu, né? Virou 2. Aqui é a mesma coisa. O 10, cortou o 0, sobrou 1. 1 vezes 12 vezes 7. Bom, a preguiça, né? Eu podia ter feito essa multiplicação 12 vezes 7. Por que eu não fiz? Porque agora eu reescrevo o 4 aqui desse lado e faço uma simplificação. Ou ainda, você pode simplificar aqui também, mas assim acho que fica mais visível para todo mundo entender. Então eu prefiro fazer assim. 12 dividido por 4 dá 3. Moral da história, o nosso número de dias é 3 vezes 7, que dá 21 dias. E aí, assim se acaba a nossa sequência de questões de regra de 3 compostas. Se quiser dar uma olhada se faz algum sentido, é sempre bom. Vamos ver. 10 dias a galera fez menos que a metade. 2/5 é menos que a metade. Falta fazer 3/5, né? Mais do que a metade. Eram 10 dias, passou para 21 dias, dobrou o tempo. Vamos ver. O trabalho aumentou só um bocado. Só que os 24 funcionários passou para 20, diminuiu um pouco. E as 7 horas passou para 6. Então faz sentido. Já ia ser mais do que 10 dias, porque a parte do trabalho é maior. Vai ter que ser mais ainda do que 10 dias, porque o número de funcionários diminuiu. E vai ter que ser mais ainda do que o que a gente já falou, porque as horas por dia também diminuiu. Então, essa resposta faz sentido para você ter certeza que é ela, só mesmo verificando as contas. Nesse caso, eu conheço o gabarito, então eu paro por aqui. Mas quando você não conhece o gabarito, vale a pena voltar e verificar as simplificações, se você não errou alguma coisa. Então, eu fico por aqui. Aquele abraço. Espero que tenham entendido. Se alguém não gostou desse método, desistiu de, né, vendo todas essas questões, desistiu de entender, lembre-se que ainda existe aquele método da tabela, que é muito fácil você encontrar aí na internet, e muita gente gosta desse método. Eu estou seguindo o livro, que eu acho até que é coerente, porque esse método, a teoria dele é justificável, né? Agora, aquele outro método da tabelinha parece uma mágica que você não sabe por que dá certo. Então é isso. Aquele abraço. Até a próxima.